Relíquias da Bíblia. Olha aí, nós estamos aqui para mais um vídeo e nós estamos falando sobre o Novo Testamento e hoje nós vamos falar sobre os Evangelhos. Eu não sei se você tem a curiosidade de ler a Bíblia ou não, mas a Bíblia é um tesouro para nós, é uma relíquia. Por isso que eu fico muito satisfeita com o nome do canal, Relíquias da Bíblia, porque tem histórias maravilhosas, pessoas, depoimentos, milagres, situações de vidas, mudança de vida, pessoas que viviam de um jeito e de repente tiveram um encontro com Deus e Deus pôde mudar a vida dessas pessoas. E também porque a palavra é a proposta de Deus, é o recado de Deus para a humanidade. A palavra de Deus ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos aí os 4 evangelhos, a história, as narrativas do ministério, da vida, nascimento, vida e morte, ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. E como são 4 evangelhos, 4 autores, obviamente algumas histórias vão se repetir nesses livros, mas o autor dará uma ênfase, um ponto de vista diferente, sem fugir do propósito, da veracidade do propósito de Deus. Então, por exemplo, o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, nós vamos ver que esse evangelho não diz quem é, não fala muito quem é o seu autor, mas desde o início foi atribuído a Mateus, o apóstolo, o ex-coletor de impostos, a serviço dos romanos. Pouco se sabe sobre ele, e além do fato de o evangelho se encaixar no período entre 100 e 50 anos depois de Cristo, ninguém sabe ao certo quando e onde foi escrito. Boa parte desse material de Mateus é quase idêntico de Marcos. Lembra que eu falei? Nós vamos ter situações repetidas. Marcos obteve informações junto ao apóstolo Pedro. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Mateus se inspirou em Marcos e não vice-versa, como muitos pensam o contrário. E aí eles datam o evangelho do período após 80 anos, 80 depois de Cristo. E aí nós vamos ter os temas principais, quais os assuntos explorados. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele vai apontar para Jesus, aquele que vai cumprir todos os propósitos de Deus, porque Jesus é uma promessa, a vinda do Messias. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Rei que Deus havia prometido. E Jesus tanto cumpre como também transforma a lei. Ele cumpre a lei, mas transforma. Lembra da mulher adúltera? Ele cumpriu a lei, mas ele fez ali uma modificação no entendimento. Tanto é que houve ali um milagre na vida daquela mulher. Ela não fora morta, não fora apedrejada como era o desejo de muitos. Por quê? Porque Jesus lançou apenas uma pergunta: quem não tem pecado, quem não tem erros, que atire a primeira pedra. Então, a gente observa que os evangelhos, ele vem trazendo uma reflexão, porque muitas pessoas estavam presas no apedrejar, na punição do erro em si, mas não na avaliação de que as pessoas erram, todas as pessoas têm erros. Então isso já é uma avaliação diferenciada. Então nós vamos ver o povo de Deus agora estando com oportunidade de fazer essas reflexões. E esse povo de Deus é o povo, é aquele que vai responder com fé a mensagem desse evangelho, a mensagem de Jesus. Então, nós estamos vendo aí que todos os tempos Deus se fez presente, mas tem tempos que essa presença de Deus, ela é manifesta de forma diferenciada, mas sempre existiu, como agora. Agora nós estamos pós-evangelhos, pós
pós-nascimento, pós-morte, pós-ressurreição de Jesus. E nós estamos falando uma linguagem que está totalmente visível nos evangelhos, que é a volta do Senhor Jesus. Ele há de voltar. Então, nós estamos num tempo em que ninguém aqui conheceu nesse tempo, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, mas nós temos a mensagem revelada e nós guardamos a promessa com a fé, com a oração e sabemos que Jesus há de voltar. E, inclusive, Jesus falou que antes da sua volta aconteceriam sinais visíveis, terremotos, situações na questão social, filho contra pai, pai contra filho. E tudo isso nós estamos vendo se cumprindo a cada dia. Terremotos, nós estamos aí vivendo um tempo em que as notícias, os noticiários estão falando de um último terremoto que aconteceu, que já chegou a 30 mil mortos. Estamos falando da Turquia e da Síria. E outros acontecimentos, outras situações. Então nós estamos vendo que cada uma dessas situações são como campainhas tocando, sinalizando que Jesus está voltando, que a volta dele está próxima. Então isso para nós é uma coisa assim fantástica em saber que essas relíquias que estão na Bíblia, elas são verdadeiras, elas se cumprem. Então, antigamente os profetas, o profeta Isaías, por exemplo, falou muito sobre Jesus sem conhecer. E ele sabia disso, que ele nunca iria ver Jesus, mas falou dele. Nós tivemos os discípulos que conheceram Jesus, estiveram com Jesus, mas em compensação não conheceram os profetas. E hoje nós estamos nesse tempo que não conhecemos, não vimos nem os profetas, nem os apóstolos, nem os discípulos, mas nós temos a mensagem de fé em nosso coração e aguardamos pela volta de Jesus. Isso é fantástico, isso é uma relíquia, isso é algo maravilhoso, saber que o Senhor nos nutre, nos sustenta com esse espírito, com essa unção. E cada dia mais, se nós buscarmos as relíquias desse livro da Bíblia, nós vamos descobrir e aprender e viver coisas maravilhosas ainda nesse tempo.